Oi gente, como vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui no meu home office e eu decidi abrir a câmera para conversar com vocês. Vai ser literalmente um bate-papo, porque eu sei que vocês gostam de vídeos assim, então eu coloquei meu celular aqui. Enquanto eu vou trabalhando aqui, eu vou conversando com vocês. Essa semana eu recebi uma mensagem bem interessante de uma pessoa que se formou em 2020 e ainda não começou a exercer a profissão por medo. E aí acabou que eu fui conversando com ela e foi hoje de manhã até. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, porque se ela mandou mensagem falando sobre isso, acredito que muitas pessoas que estão começando na área têm essa dúvida também. O que aconteceu? Ela me mandou essa mensagem falando sobre o medo que ela tem de exercer a profissão, que ela não se sente pronta ainda, que ela tem muito medo de errar, tem muito medo assim, sabe? E eu queria contar um pouquinho minha experiência pra vocês e as coisas que acontecem aqui atrás que eu também não compartilho com vocês, mas não compartilho por... às vezes por isso, às vezes me perguntou, eu não falo, mas eu acho interessante eu compartilhar esse outro lado dessa mensagem, falando que tinha muito medo de errar e não saber como fazer. E deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho até hoje muito medo de errar nos meus serviços, nas minhas consultorias. O meu trabalho, ele é um serviço muito direto a mim, então se eu errar qualquer detalhamento, qualquer coisa, enfim, é culpa minha. E hoje eu tenho prezado muito por qualidade, não quantidade, então eu não tenho pegado uma demanda assim muito grande de consultoria. Hoje eu cobro por metro quadrado, isso tem me ajudado muito. E o que acontece? Eu também erro, gente. Não é só vocês que têm medo, que têm dúvidas, sabe? Eu acho que às vezes vocês me acompanham aqui no Instagram e acham que, ou aqui no YouTube, acham que eu já tenho uma experiência enorme, que eu já sei bastante coisa, que eu estou na frente de vocês. E não, gente, eu também erro. Eu também tenho medo, eu também tenho dúvidas. Eu vou contar uma experiência pra vocês, só pra vocês saberem que por aqui eu ainda preciso aprender, preciso estudar muito mais. Aconteceu uma situação agora que eu vou compartilhar com vocês. O que aconteceu? Eu sempre desenvolvi consultorias de salão de cabelo. Todas as consultorias que eu montei, a parte do lavatório era sempre água gelada. Até aí tudo bem. A minha vida inteira, assim, pelo menos que eu lembre, todas as vezes que eu fui no salão, sempre lavaram minha cabeça com água gelada. Nunca perguntaram se eu queria água quente. Não sei se eram os salões que eu ia, enfim, mas sempre foi assim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu associava que eu sempre ouvi também que água gelada pro cabelo é muito bom, que é muito indicado lavar água com cabelo gelado e tal. E eu sempre associei isso. Água gelada pro cabelo é bom, água gelada pro cabelo é bom. Em todos os salões que eu ia, eu sempre lavei o cabelo com água gelada. E todas as consultorias que eu fazia, nenhum cliente perguntava ou pedia água quente no lavatório. Até que surgiu uma situação que eu desenvolvi um projeto de um salão. E quando finalizou a obra, colocou o piso, fez a ligação do lavatório, eu fiz a ligação da entrada e saída de água, tudo. A cliente me perguntou, na verdade a dona do salão perguntou, tá, mas e a água quente? E a ligação da água quente? E a ligação ali da eletricidade, né, tipo, pra água quente? Gente, me bateu um desespero, porque foi falta de comunicação da minha parte de perguntar, foi falta de comunicação da parte dela, falta de entendimento meu, falta de experiência minha por ser recém-formada, enfim. Eu sei que ela queria a ligação da água quente, eu não fiz a ligação da água quente, eu só passei pro pedreiro a parte da hidráulica, né, que é ali a entrada e saída de água, e enfim, aí foi aquele desespero, ela falando que teria que quebrar tudo, que ela tinha pagado o valor pro pedreiro, e como que ia ser. Aí daqui a pouco eu fui lá no espaço, analisei, consegui, resumo da história, consegui resolver a situação, não vai precisar quebrar tudo, a gente vai conseguir fazer uma ligação em relação à elétrica pro lavatório. Só que nessa semana eu fiquei super mal, fiquei super pra baixo, fiquei me sentindo a pessoa mais burra do mundo, eu me senti incapaz. Só que depois que passou toda a situação, todo aquele estresse, eu pensei, cara, se eu não tivesse pegado essa consultoria, se eu não tivesse errado nessa situação da ligação,
da eletricidade no lavatório, eu não iria saber que no lavatório você tem essa opção da água quente e água fria. Pode ser algo óbvio pra você, mas pra mim não era, nunca foi, assim, tipo... Sabe quando você pega um pouco a experiência do que você já viveu e o que você tá pegando de serviço? Foi basicamente isso que aconteceu. E aí, depois que passou essa situação, eu fiquei pensando assim... É porque no começo bate um desespero. Aí depois que passa, você fica, cara, que bom, assim, não que bom que aconteceu isso, que foi um estresse e tudo, mas que bom que eu levei pro outro lado, porque eu levo, gente, as coisas sempre pro outro lado. Por mais que as coisas sejam muito ruins, eu sempre falo, cara, sei lá, acho que tem algum propósito com isso, Deus e tal, eu acho que, tipo, vou tentar ver essa coisa ruim que tá acontecendo pro outro lado. Eu sempre fui assim, sempre levei as coisas pro outro lado pra tentar pensar do outro lado depois do estresse. Então, quando aconteceu isso, depois de todo o estresse, eu pensei, se eu não tivesse passado por isso, nessa situação do lavatório, eu não ia saber sobre essa situação que faz a ligação de entrada e saída de água do lavatório, faz a parte da elétrica também para fazer a ligação da água quente, precisa de uma tomada, que precisa de uma bomba ali embaixo. Enfim, são coisas que a faculdade ela não me ensinou, que experiência eu nunca tive nesse mundo assim de projeção, de ambiente, principalmente ambiente comercial. E eu levei para outro lado, eu falei, que bom que eu tive essa situação e que bom que eu aprendi, que bom que eu também reconheci que eu errei. E eu acho que é isso, eu acho que você começa literalmente a montar a sua, como que eu posso falar para vocês, a sua experiência profissional, não errando, né, mas assim, tendo essas coisas que façam você refletir e ter uma visão de coisas que você não tinha antes. Então, gente, se você errar aí, se você pensar que era uma coisa, era outra, se você se sentir incapaz, isso é super normal, acontece por aqui também. Eu tô passando essa experiência pra vocês porque às vezes vocês me seguem aqui, tanto no Instagram como aqui no YouTube, e às vezes, tipo, nossa, a Suelen já tá, tipo, super desenvolvida, sabe desenvolver vários projetos, não erra nada, tá perfeita. Não, gente, não tem perfeição aqui, tem muito erro. É claro que depois dessa situação, hoje, como eu vou pra vocês, eu reviso todo o detalhamento, reviso todo o projeto antes de entregar pro cliente, antes da apresentação. Eu reviso tudo, aí depois eu mando pra Alan revisar também, pra ele ver de fora, porque às vezes eu tô entendendo que eu projetei, mas a Alan que não tá por dentro, assim, do desenvolvimento, pode não entender, até os meninos, tipo, exemplo, se for pedreiro que for desenvolver, pintor, eu sempre agora mando pra Alan, porque a Alan é a pessoa que eu mais tenho contato, né, porque hoje eu trabalho sozinho, hoje eu não tenho ninguém pra eu conversar, pra eu desenvolver ainda serviço, assim. Então, eu mando pra Alan, falo, tá conseguindo entender esse detalhamento de iluminação? Tá conseguindo entender isso aqui? E tipo, a Alan fala, tô entendendo. Sem eu explicar pra ele como que foi pensado. Então, agora eu tenho feito isso pra assim, minimizar erros. Porque, gente, erro na obra é dinheiro gasto, sabe? Por isso que eu falo pra vocês que hoje eu prezo muito pela qualidade do que pela quantidade. Então, eu não tenho pegado muitos serviços. Eu tenho pegado serviços grandes, graças a Deus. Então, por isso também me faz escolher, né, e ter a opção de não ter vários projetos de desenvolvimento, porque são muitos detalhes, é muita coisa. E normalmente, as obras que eu tenho pegado, os serviços, os clientes gastam, sei lá, 30, 50, 60 mil reais numa obra. Imagina eu errar isso, sabe? Tipo, é muito dinheiro, assim, muito dinheiro pra eles que às vezes pegam empréstimos, dá um jeito, assim, sabe? Tipo, ou tá guardando ali anos pra realizar aqueles sonhos, seja de de uma clínica, de um salão. Então eu comecei a entender muito isso, sabe? E hoje eu não pego mais quantidade, eu prefiro pegar, ficar com 2, 3 projetos no máximo no mês pra eu desenvolver e não pegar mais do que isso, porque hoje eu trabalho só. E depois desse erro, mais ainda, sabe? Que eu preciso ter mais atenção, preciso ficar mais atenta às coisas. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque às vezes vocês me olham aqui do outro lado, ó, tá vendo isso aqui no computador, eu venho trabalhando, desenvolvendo as coisas e acham que eu não erro, mas eu erro, gente. E eu acho que é normal, vamos errar nesse começo de carreira. Acho que o mais importante é a gente reconhecer o nosso erro e mudar, sabe? Então, é isso. Eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês. Se você aí tá nesse começo, se você errou de alguma forma, se você falhou em algo, tanto no serviço como na faculdade, tá tudo bem. Por aqui também acontece. Eu também erro.
fica no estresse, o olho fica tremendo a semana toda, mas depois você resolve as coisas, bola pra frente e vamos continuar, sabe? E é isso, queria muito compartilhar isso com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no Instagram, me chama no WhatsApp. Às vezes você errou com alguma coisa, você não sabe como fazer. Pode ser que eu te ajude de alguma forma, sabe? E é basicamente isso. Queria muito gravar isso pra vocês, porque às vezes eu não compartilho esse outro lado. O lado de BO de obra, sabe? Pra resolver, pra fazer. E é isso. Ó, teve outra situação de um lavatório. Eu mandei a medida certinha. Na hora que o pessoal tava lá montando o lavatório e os móveis, a medida não tava batendo. Só que assim, cliente que não entendeu o meu detalhamento. Não foi eu que errei. Mas é um estresse que é gerado. Então são coisas que também que eu preciso fazer no detalhamento que o cliente entenda, sabe? Porque eu tô desenvolvendo, eu sei o que foi desenvolvido ali. Mas ele olhando de fora, não. Então são coisas que a gente, juro, você só vai aprender na prática, trabalhando, sabe? E você pode gastar o dinheiro que for fazendo curso, fazendo pós, fazendo faculdade. Nenhum curso vai te dar experiência de profissionalismo mesmo, de trabalho, do que aqui, ó, a cara no computador, levando porrada, errando e reconhecendo e resolvendo as coisas, e é isso, sabe? Eu queria muito compartilhar esse vídeo com vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu dar outra dica pra vocês, que é sobre esse livro aqui que tem me ajudado muito. Eu cheguei a compartilhar com vocês, né? O livro sobre essencialismo é um livro que tá me ajudando muito em reorganizar a minha vida, reorganizar as coisas, sabe? É um livro sobre... Assim, é um livro sobre ajuda, sobre autocuidado, e eu super indico pra vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de bater esse papo comigo aqui. E compartilhe esse vídeo pra alguém que tem medo de começar. Não fique com medo, pra você aprender a ser uma boa profissional na área. Você vai errar sim algumas vezes e tá tudo bem. Eu acho que desse começo de carreira, principalmente pra gente começando a carreira do zero, eu acho que todo mundo passou por isso. Principalmente pra gente que trabalha sozinho, gente, a gente trabalha só. Então, eu acho que é super normal, sabe? Depois que o estresse passa, eu falo, cara, isso é normal, eu nunca trabalhei na área, eu trabalho sozinha, eu faço tudo sozinha. É claro que não é normal, mas assim, tem que acontecer pra eu aprender, sabe? Tem coisas que precisam acontecer pra eu aprender que hoje, qualquer consultoria, qualquer projeto que aparecer de salão, eu já vou perguntar pra pessoa, o lavatório vai ser água quente ou gelada, pela experiência que eu peguei. Então são coisas que realmente é experiência, a gente só vai pegando com o tempo de trabalho, de serviço. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. Comenta aqui se você já passou por algo do tipo, se você tem medo em relação a isso, não fique com medo. Se você errar, reconheça o seu erro e continua. Anota aquilo, guarda aquilo pra vida. E eu tenho certeza que lá na frente você vai lembrar de todos esses erros que você cometeu no comecinho e vai falar, caramba, no começo eu não tinha tanta experiência assim, mas com o tempo das coisas, de trabalho, de serviço, eu fui pegando experiências. Então, gente, é isso. Eu também erro por aqui. Eu só não compartilho com vocês, mas eu vou tentar compartilhar mais coisas assim, né? Pode ser que as experiências que eu tenho pegado aqui do outro lado, de alguma forma, possa ajudar vocês. Então, se você pegar alguma consultoria aí de salão, pergunte para o seu cliente se ele quer lavatório com ligação ou não, de água quente, para você fazer esse detalhamento, sabe? E tá tudo bem, tá bom? Então, até o próximo vídeo, dá o like, se inscreva no canal e espero muito continuar compartilhando com vocês a minha jornada de trabalho, de serviço e de perrengue de obra, que eu sei que vocês amam, gente. Até o próximo vídeo.